A quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 a 11. O trono da besta é o símbolo da centralização de todos os poderes e princípios filosóficos contrários aos ensinamentos do Cristo com C maiúsculo. A profecia da quinta taça prevê a queda de todos os poderes humanos e transitórios que não se sustentaram pelo amor e não se firmaram na palavra de Jesus. Ou, na linguagem do evangelista, não edificaram sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26. Nações, religiões, organizações e filosofias serão abaladas em seus princípios e fundamentos. Passarão, como passam as folhas ao vento, diante da inegável força do amor de Jesus. As trevas em que se encontram as instituições assentadas sobre o trono da besta, isto é, fundadas sobre pilares antifraternos e não humanitários, impedem que seus dirigentes e integrantes vejam a beleza da estrela polar do Evangelho. O amor, força dinâmica da vida. O afastamento dos princípios superiores da vida faz com que as trevas morais dominem o trono da besta, não importando onde se encontre esse trono, nas nações, nas academias e templos do conhecimento ou nas sedes das religiões. Pois qualquer um que não se submeta ao jugo suave do divino pastor, com iniciais maiúsculas, se coloca em trevas morais ou espirituais. Entretanto, ainda é tempo de observar muitos mordendo suas línguas de dor. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. Ou seja, sendo submetidos a sofrimentos causticantes e, mesmo assim, insistindo em manter suas posturas equivocadas. Ao invés de se voltarem para a sua própria intimidade, que clama por renovação, perdem-se em meio a reclamações, injúrias, disputas e discussões infrutíferas. Nessa fase, culpam tudo e todos por seus infortúnios. Blasfemam e relutam em arrepender-se, como anota o vidente de Patmos. Apocalipse, capítulo 16, versículo 11. A mestra dor, porém, é infalível e visita os alunos indisciplinados da escola terrena na hora em que melhor lhe aprouver. A sexta taça.
O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 14 e 16. Ante as crises mundiais, os representantes dos povos da terra juntam-se na esperança de salvar a situação planetária. Na atualidade, notam-se diversas iniciativas, geralmente frustradas, principalmente no Oriente Médio, na região do rio Eufrates, onde os conflitos são particularmente graves e duradouros. Coligações, acordos, tratados, alianças nacionais, tudo isso torna-se inútil se o homem terrestre não atentar para o verdadeiro problema que está dentro de si mesmo. Às 4 da tarde da frente do rancho, Arrastão Cultural do Rancho, Arrastão Cultural do Rancho é domingo, saída às 4 da tarde da frente do rancho, neste domingo, vem pro Arrastão Cultural do Rancho. Qualquer ação de caráter apenas exterior, que não esteja alicerçada no amor verdadeiro, produzirá somente resultados desastrosos, materialistas, ideias acanhadas ou, em linguagem profética, espíritos imundos. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. A paz aparente, mantida através do aumento do número de armas ou do poderio militar, poderá explodir na guerra do Armagedon, ou seja, um conflito global entre todos os governantes da Terra. CF Apocalipse, capítulo 16, versículos 14 e 16. Pois a verdadeira paz é aquela alicerçada na renovação e reeducação do homem interno. Na verdade, já se pôde assistir às guerras mundiais do século XX, entre outras, que foram suscitadas em parte por causa da corrida armamentista. Movimentam-se povos, criam-se governos e instituições, crescem as religiões, mas o que se tem produzido muitas vezes são gestos inócuos,
espíritos de demônios que operam sinais. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Ou engodos. Sem vontade firme e valores calcados na intimidade do ser, o homem apenas se agita, sem nada realizar, destrói, sem coisa alguma construir. A humanidade clama por renovação. A sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 a 20. Diante dos acontecimentos desencadeados pela insânia dos homens, governos e autoridades, o alto, com A maiúsculo, intervém de forma mais ou menos direta. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Enquanto se estabelece a mudança planetária, que prepara a Terra para ser a morada de uma humanidade mais feliz. A situação moral do mundo deu lugar às mudanças materiais. Antes que seja destruída a escola planetária, em meio ao caos e à indisciplina de seus alunos rebeldes, é imposta uma nova ordem. Está feito. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Indivíduos, povos e nações, governos e instituições, religiões e religiosos caem, são fendidos em sua estrutura e, então, são substituídos. CF Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Passam e desaparecem para ceder lugar a uma nova era, enquanto a terra, com a face renovada, é preparada para a habitação do novo homem, o homem espiritual. Como se pode ver, a renovação da crosta do planeta, CF Apocalipse, capítulo 16, versículo 20, nesse contexto, obedece a leis sublimes e tem lugar objetivando a nova civilização que a humanidade adentrará. As terras que no passado foram submersas, como nos tempos da Atlântida, conservam-se sob as águas para se retemperar aos poucos. Surgirão por efeito da natureza ou pela interferência do homem terrestre. Ao provocar a destruição do solo, tais terras submersas poderão, no futuro, produzir muito mais para a nova humanidade, a nova civilização espiritualizada. Seus recursos minerais se encontrarão mais atuantes em expressivos
devido ao longo tempo em que permaneceram sob as águas. Lentamente presenciam-se águas do mar tomando conta de vastas regiões do planeta, enquanto as calotas polares se derretem, cedendo aos poucos às transformações graduais que se processam no seio da natureza. As regiões que agora se encontram submersas, com certeza formarão novos continentes, novos núcleos de desenvolvimento humano. É a renovação da face do mundo. As alterações não se darão brusca e repentinamente, no entanto. A natureza dispõe de recursos para promover tais eventos, uma vez que a grande transformação que devemos aguardar e contribuir para que aconteça é a transformação íntima, espiritual dos habitantes do mundo. Somente aqueles que se adequarem aos princípios sublimes do Evangelho com E maiúsculo, cósmico, do amor, encontrarão segurança e guarida na nova terra. Regimes políticos, econômicos e instituições humanas não resistirão às mudanças que se operarão neste novo ciclo, mesmo as cidades das nações. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Serão abaladas e ruirão, pois os grandes centros urbanos têm acumulado em sua psicosfera espiritual os fluidos mórbidos oriundos dos desajustes morais de seus cidadãos. Egrégoras negativas têm se formado sobre as grandes capitais do mundo devido ao amontoamento de energias densas, nocivas, barônticas. Roma, a grande cidade das nações, cidade secular cuja história espiritual tem sido escrita com o sangue de inocentes, sobre a miséria dos pobres e o domínio religioso das consciências, será profundamente afetada, identificada nos escritos do Novo Testamento como Babilônia, de acordo com a tradição. É um local que possui expressiva carga tóxica em sua atmosfera, denotando um karma coletivo e milenar que atrairá, no momento certo, as forças responsáveis pela sua destruição. Cidades como Nova York, Paris, Londres e diversas outras em todo o mundo concentram grande marginalidade, crime organizado e uma situação espiritual reprovável, e reúnem em seus limites geográficos aqueles espíritos endividados e culpados diante da lei universal. No instante adequado, quando soar a ampulheta do tempo, será promovido o resgate coletivo e doloroso, transferindo-se em massa essa multidão de espíritos culpados para outros mundos. Outras terras do infinito. São suas próprias auras que atrairão tais catástrofes. Nesta hora,
A morte arrebatará, com seu manto avassalador, as realizações infelizes. Os planos sinistros e as almas endividadas que os conceberam para novo recomeço. Em situações compatíveis com seu estado atrasado, essas almas rebeldes serão recebidas em planetas apropriados, que se perdem na imensidão sideral. Com tais mudanças, as regiões inferiores do mundo espiritual serão esvaziadas. O umbral não representará mais a reunião de seres infelizes, pois a terra será saneada, limpa, expurgada dos elementos daninhos que compuseram sua atmosfera astral por tantos séculos. Conforme informa a profecia, cf. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Haverá então um novo céu, plano espiritual, e uma nova terra, mundo e o homem terá a oportunidade abençoada de renovar a face sofrida do planeta escola. Trabalhar pelos séculos futuros para a reconstrução daquilo que outrora desprezou e destruiu. Dos escombros do milênio surge a esperança de renovação. O Espiritismo, como ideia renovadora, como doutrina consoladora, contribui para a transformação que já se opera através da inspiração e do esclarecimento de ideias e consciências, com a disseminação de conceitos de tolerância, responsabilidade e ética cósmica, imbuído de uma nova visão profundamente otimista, prepara o homem para a vivência plena do amor e da verdadeira fraternidade, que será o lema da nova humanidade terrena. Comprovando a imortalidade da alma, o Espiritismo patenteia aos olhos humanos sua origem e destinação divina, descerrando o véu que separa os dois lados da vida, vem através da mediunidade estabelecer laços de fraternidade entre os habitantes dos dois planos da vida, convidando os homens para a renovação moral e o trabalho incessante em favor do eterno bem. Como consolador, com C maiúsculo, prometido, CF, João, capítulo 14, versículos 16 e seguintes. Esclarece que nada está perdido, que todas as experiências são aproveitadas e que há esperança para a humanidade. Enquanto houver o amanhecer e o sorriso de uma criança, enquanto brotar uma flor e um gesto sequer de altruísmo, é Deus que investe no homem da terra. Que as multidões não mais esperem mudanças catastróficas, por vezes alimentada pela imaginação popular que pinta com cores fortes os eventos do fim dos tempos. Em vez disso, lembrem-se das mudanças morais, da transformação interior, única base
base sobre a qual se efetuará o crescimento do ser ante a necessidade da hora. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Jesus vem sorrateiro, discreto como um ladrão, na figura utilizada por João Evangelista. Na hora do Senhor, em lugar da nudez íntima, tenhamos a robustez das realizações no bem para envergar. Somente o homem renovado poderá habitar a terra